Bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma aula de história. Gente, eu tô com uma vontade de falar, eu sou o professor Alan e nós vamos hoje, mas não precisa, né? Não tô falando sempre com vocês, né? Até parece que alguém X vai entrar e vai querer ver essa aula de meia hora. Tipo, uma pessoa não consegue, não aguenta ver um vídeo de meia hora. Tinha que ser mais curtinho, assim, se eu quisesse, né, espalhar a minha palavra pelo mundo. Bem, professor, se também não antecipar as férias... Você tá louco, Fernando? Mas nem ferrando, que antecipar a férias de dezembro, velho? Não, não, isso aí jamais, jamais. Em nome do Senhor Jesus, Buda, lá, Jeová, sei lá, o que você acreditar aí, Amanjá, mano, nem ferrando, evita tudo. Gente, então, ai meu Deus, na aula passada, a gente estava falando sobre toda aquela estrutura do Vargas, das suas características, né? Então, nacionalismo, autoritarismo, trabalhismo, intervencionismo, e vendo como ele colocou aquilo na prática, né? Como ele foi colocando cada um pouquinho dessa estrutura, aplicando essas características em cada relação ali com os setores sociais, tá? E aí faltou essa parte do populismo, né? O rádio, o populismo, que vai ser fundamental para o varguismo, para essa estrutura que o Vargas criou. Alguém lembra o que eu falei do populismo? Eu acabei explicando ou não? Eu pulei, eu falei alguma coisa? Se eu falei, alguém lembra? Alguém? Não? Então, o que é o populismo? Tem esse textinho aqui que eu coloquei que eu gosto desse texto, tá? Que é o seguinte. Eu não sei se eu peguei da sua apostila mesmo, eu não lembro quando eu produzi esse texto, mas tá aí. Populismo. O governante estabelece uma relação direta e emocional com o povo, procurando entender as necessidades mais imediatas. Benefícios conquistados são atrelados à sua pessoa e como se fosse algo concedido e não um direito. Já temos um problema aí em relação quando a gente fala de política. O populismo, ele gera uma relação de afinidade entre o político e o seu eleitorado. É como se fosse um pai, uma mãe ou um salvador da pátria, né? O grande salvador. Isso mostra muito o nosso perfil cristão, né? No Brasil. Esse perfil de que um salvador virá e salvará todos nós do inferno, né? Do mal, certo? Só que aplicar essa lógica na política é extremamente problemática. Extremamente problemática. Porque política é uma relação suja. Não é relação suja. Isso é um problema, a gente imagina a política dessa forma. De 513, se eu não me engano, 513 ou 561 deputados que nós temos, somente 45, então de 500, vou arredondar, de 500, só 45 estão sendo investigados ou acusados de algo. E por que você quer tacar uma bomba em Brasília? Por que você está falando que todo mundo é corrupto? Se de 500 é 45. Isso é uma problemática que nós temos. Isso não vem à toa, né? Falar que todo mundo é corrupto, que o sistema é corrupto, Vários governos ditatoriais utilizaram desse mesmo esquema. Stalin, né, Hitler, Mussolini, enfim, falando que é tudo ladrão. Não é. Não é. São representantes do povo. E que quando cometem erros, são tirados, tentam ser punidos e assim por diante. Ficou assustado com esse número, né? De 545 deputados, né? É pouco, né? De 545. Bem, então se tem essa questão emocional, bate o papo. Mas não tem chance de ter outros deputados que também são corruptos, só que não estão sendo investigados? Tem chance, claro que sim. Até aí, a presunção, tem a questão de presunção de inocência, mas não só isso, mas como tem deputados lá que estão fazendo um bom trabalho. Você entendeu? Boa pergunta. O Matheus fez a seguinte pergunta. Mas não tem chance de ter outros deputados que também são corruptos, só que não estão sendo investigados? Tem.
Tem chances. Mas aí você está indo para uma suposição. Você está indo para uma suposição. Porque eu estou supondo que lá ninguém presta. Isso é problemático. Extremamente problemático. Tipo, de 4 em 4 anos eu tenho eleições, as pessoas são escolhidas e, tipo, ninguém presta lá. Esse é o problema. Ninguém. Aí você está falando que a maioria não presta? A maioria? Tipo, você está falando que de 500 deputados, 400 não prestam? 400? Tipo... E aí vem a pergunta que eu faço para todo mundo que fala isso. Qual foi o deputado que você votou? Vocês não, né? Mas eu pergunto. Qual foi o deputado que você votou? Qual foi o senador que você votou? A pessoa não lembra. Pô! Então a pessoa não lembra em quem ela votou para deputado, quem ela votou para senador e ela tá falando que todo mundo lá não presta? Peraí, não faz sentido esse raciocínio. Não faz sentido. Tô falando que lá tem gente só... o problema é a generalização. Esse é o problema. Esse é o incômodo. Tipo, você quer explodir Brasília? Quer construir o quê? Botaram fogo no parlamento aí. Um cara aí com um bigodinho. Colocou fogo no parlamento. Isso é perigoso. Essa lógica é extremamente autoritária. Extremamente. Então, totalmente populista, né? Vai vir um salvador, não importa de onde vem esse salvador, que vai resolver tudo. Não, não vai. Porque você está impondo a sua realidade. O seu olhar para o geral. E você não está perguntando para o geral. Você tem gente lá que defende certas coisas, você fala, mano, que absurdo para você. Para você. Tem problemas lá dentro? Tem. A democracia tem problemas? A democracia ela tem problemas. Claro que ela é uma democracia, ela tem problemas. Mas é o sistema que inclui. É o único sistema, por enquanto, que existe que o que mais inclui. Só que quanto mais você inclui, mais vozes você coloca, mais difícil de você chegar numa decisão. Professor, a pergunta não tinha nem essa intenção, mas agora você realmente me fez pensar nisso. Matheus, tá sem fone? Não consegue falar? Professor, a pergunta não tinha essa... Ah, alguém tá desenhando. Tira esse desenho aqui. Por favor. Ah, é o coração. Ah, obrigado. Mas tira, porque senão vai ficar marcado aqui, por favor. Tá? Obrigado. Mas que bom que fiz pensar, Matheus. Tá aí. É isso. Generalizar não é bom. De novo, todo mundo fala, todo mundo é corrupto. Quem você votou? Pergunta quem a pessoa votou. Se a pessoa vai te responder, vai lembrar que ela votou. Enfim. Mas o principal aqui, voltando um pouco mais para o assunto aqui. Qual que é a principal arma do populismo e problemática? É o governante que deu. Mas o governante que deu? Voto feminino, foi o Vargas que deu? Ou foi uma luta das mulheres que desde o século XVIII elas estão pedindo esse direito ao voto? Leis trabalhistas, foi o Vargas que deu? Ou foram os trabalhadores, operários, enfim, as classes sociais que pressionaram, fizeram movimentos lutando por direitos trabalhistas? Perceba, o populismo exclui essa pressão popular, exclui movimentos populares. Não, é o líder que dá. É ele que oferece, é ele que fornece. E ele acaba excluindo os movimentos populares que geraram essa pressão e fez ele tomar essa atitude. Certo? Né? E aqui, utiliza soluções simples e demagógicas. Falaram o que o povo quer ouvir. O clássico, bandido bom é bandido morto. Clássico. Fala que bandido bom é bandido morto, mas só nega imposto, não paga imposto da empresa. Clássico, né? Vai lá e entra pela faixa de ônibus, não respeita a vaga de idoso, enfim. Né? E não resolve o problema de segurança pública, né? Já está mais do que provado, tá? 50 anos. Faz há 50 anos que surgiu essa frase. Bandido bom é bandido morto. E não resolve. Tá com dó de bandido, professor? Não, não tô com dó de ninguém, não. Só tô falando que não funciona, só isso. Se tô há 50 anos
com essa frase, com essa lógica? Você está seguro? Eu não estou seguro. Você está? Alguém aí está tranquilo na cidade? Consegue sair tranquilo? Bem, hoje não é só aniversário da picareta, não. Não. Hoje, você sabe o significado do feriado de hoje? Alguém viu no jornal? Qual que é o significado do feriado de hoje? Alguém? Por que a gente comemora o 9 de julho? Por causa da Revolução Constitucionalista? Olha, muito bem. E o jornal hoje, Maria? Eu vi no meu calendário mesmo. Justo, Achei que era homenagem a mim. Maravilha, justo. Então, perfeito. É essa revolução aqui, ó, o movimento, né, a Revolução Constitucionalista de 32. Não é à toa que a gente tem uma avenida em São Paulo, 9 de julho, né? Então, aqui uns mapas, né? O que foi essa revolução? O Vargas, gente, ele estava fazendo tudo o que ele estava fazendo, mas sem uma Constituição, sem algo que limitasse os seus poderes. Ah! Então, assim, olha a situação de São Paulo. Antes do Vargas, então até 1930, São Paulo que mandava na bagaça inteira. Mandava no país inteiro. República do café com leite, né? República oligárquica. Café, beleza. Aí o que acontece? Chega um cara gaúcho com aliança com Minas, expulsa os paulistas, e não só expulsa os paulistas da presidência da República, como começa a fazer tudo o que quiser que fazer sem uma Constituição que limite as suas ações. A Constituição serve para limitar as ações do governante. Então você tem um gaúcho que expulsa os paulistas e não tem nada que limite o seu poder. Aí vem os paulistas, né, que faziam voto de cabresto, né, que faziam com o Zezinho lá, né, obrigando a ele votar, né, vinha os paulistas falando, olha que absurdo, um autoritarismo gigantesco do Vargas. Ele tinha ações tipo as do rei, então? Não, Matheus, não era tipo do rei, tá? Óbvio que ele não tinha leis, né, que ainda uma Constituição que limitasse os seus poderes. Mas o que limitava o poder do Vargas? Os compromissos que ele fez com cada setor social, entendeu? Mas não existia ainda um conjunto de leis que o limitasse. E ele ficou embargando isso, ó, demorando, tá? Até que São Paulo explode. Fala, mano, a gente quer uma Constituição, precisamos de uma Constituição para limitar os poderes desse cara que tirou a gente. Então você tem aqui, por exemplo, um bandeirante, né, falando abaixa a ditadura, né? São Paulo falando que o Brasil vivia uma ditadura porque não tinha uma Constituição e o Vargas botava quem quer no poder. Lembra lá dos interventores? Lembra que ele colocou né, coronéis? Meu Deus! Não é militares. Tenentes. Tenentes, obrigado, meus amores. Estava esperando vocês, algum anjo da guarda me ajudar. Pegava os tenentes, né, e começou a selecionar e colocar de maneira... Isso, obrigado, Fernando. E colocá-los como governadores, expulsar o governador anterior e colocá-los, né? Então tá lá, Getúlio com o bandeirante, né, abaixa a ditadura. Paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? MMDC. Alguém sabe? Não é o MMC, viu? O MDC lá da matemática. É outra coisa, tá? Alguém sabe o que são, qual é o nome desses 4 aqui? E aí, Maria? tá no calendário aí? Não vai estar no calendário. Essas iniciais aqui são iniciais de 4 nomes de 4 estudantes que foram mortos pela polícia, tá? Pela polícia, um dos levantes contra essa atitude do Vargas. É o Martim, Miragaia, Drauzio, Camargo, e depois de uns anos para cá, descobriram um outro, que é o Alvarenga, né?
Martim, Miragaia, Drauzio, Camargo e Alvarenga. Nossa, professor, como que você sabe esse nome? Por que você decorou? Primeiro, é uns nomes feios que dói, né? Já pensou? Vem cá, Martim! Vem cá, Miragaia! É o nome dos meus filhos, olha que maravilha! Vem cá, Miragaia! Vem cá, Alvarenga! Gente, Alvarenga! Vem cá, Alvarenga! Vem cá! Coisa linda! Hã? Não, mas eu sei disso aqui, sabe por quê? Porque são as ruas próximas da USP. Eles eram estudantes da USP. Aí, como eu estudei lá, são tudo ruas da USP. Então, eu sei por causa disso, né? Martim, Miragaia, Drauzio, Camargo, Alvarenga. Alvarenga é a principal rua ali, que passa pelo portão principal ali da USP. Além da região do Butantã. Até surge a USP, nos anos 30, para bater de frente com Vargas. A USP é um símbolo de oposição ao Vargas, um símbolo ideológico, né? São Paulo ia produzir engenheiros, juízes, médicos, e esse é um núcleo, né, acadêmico, institucional, educacional, que combate o varguismo. Tá? A USP surge aí, nesse período, nesse ano, nesse conflito aí, como símbolo de resistência ideológica ao Vargas, tá? Ao governo federal. Tá? Curiosidades aí, tudo bem? Até que depois o São Paulo é derrotado, tá? Os paulistas são derrotados nessa manifestação, né? Nesse movimento. Só que Vargas, ele é obrigado, obviamente, a assinar uma Constituição em 34. Então, os paulistas, eles se consideraram vitoriosos, por causa que, tipo, beleza, né? A gente perdeu na derrota, mas moralmente vencemos porque foi criada uma Constituição, tá? No dia 3/3 é formada a Assembleia Constituinte, né? Então, formados os deputados que vão redigir a Constituição. Todos eles foram eleitos com voto secreto, masculino e feminino, tá? Os deputados. Só que o presidente, ele foi eleito por voto indireto. O Vargas foi eleito com voto indireto. Os deputados iam ser escolhidos com voto secreto, masculino e feminino, mas o presidente, o Vargas, ele falou, para garantir, né? Para garantir que não tenha erro que eu perca, o Vargas conseguiu fazer uma articulação em que o presidente ia ser escolhido de forma indireta, então, pelos deputados da Assembleia Constituinte. Formou, então, uma Assembleia liberal e autoritária. Então, você tem a união de características liberais, então, de liberdade individuais, né? Então, liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Ao mesmo tempo, você tinha algumas coisas ali autoritárias. E da onde surgem, né, essas duas coisas? A parte liberal vem da Constituição de Weimar, que é a Constituição alemã depois da Primeira Guerra Mundial, uma Constituição muito importante para a história do direito. Eu não vou explicar aqui o porquê, porque acho que aí vai aprofundar demais, mas quem estuda direito, se você tiver uma mãe, um pai, sei lá, que fez direito, pergunte para ele sobre a Constituição de Weimar e a sua importância no âmbito jurídico constitucional. Sobre o direito constitucional, Weimar tem um papel, um protagonismo muito importante para a história do direito constitucional, tá? Então, essa é a parte liberal. E tem a Carta del Lavoro, a Constituição fascista, né, do Mussolini. Tem alguns artigos ali que são colocados nessa Constituição de 34. Tudo bem? E é muito característico nesse período, né, nesse período de 34 a 37, o rádio, o famoso programa A Voz do Brasil. Não sei se você já ouviu isso no rádio, quando você estava, sei lá, à tarde, no carro do seu pai, da sua mãe. É assim, é aquele... Alguém aqui já ouviu A Voz do Brasil? É sempre mais ou menos umas 18... Na verdade, agora mudou o horário, né? As rádios podem colocar qualquer horário. A maioria coloca umas 9, 9:30 da noite. Alguém sabe se esse programa, A Voz do Brasil, alguém já ouviu? Já viu pelo menos a entradinha? Tipo, a música de entrada? Ou eu tô falando sozinho aqui? Tipo, ninguém tá entendendo o que eu tô falando. Tipo, senhor, o que você tá falando? Olha, já tenho duas pessoas aqui que falaram. O Matheus e a Paixão. Maravilha. Eu achei que sozinha. Achei que era a Hora do Brasil. É a Voz do... A Hora do Brasil, não. A Voz do Brasil. Surgiu com Vargas. Era 6 horas da tarde que acontecia, né? E naquela época, gente, então, não tinha Bluetooth. Então, assim, os nossos aparelhos, né? Então, se você estava no carro, você queria ouvir rádio saindo do trabalho,
Bem, você ia ouvir a voz do Brasil. Deprimente, né? Nossa, horrível. Teve uma vez que eu tava ouvindo um jogo nas Olimpíadas, durante a aula na escola. Fiz isso nas Olimpíadas de 2008. Fiz isso. A professora de português me mandou pra fora. Ai, meu Deus, eu tava ouvindo, era futebol feminino, era Brasil e Estados Unidos, era a Marta, mano, no auge. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá ouvindo, assim, o rádio, né? Ouvindo o jogo, né? Eu e meus amigos, assim, tipo, a gente também ouvindo, a professora dando aula. A gente, tipo, né? Aí o Brasil tava 1-1 o jogo, final das Olimpíadas, prorrogação, e tipo, mano, vai Brasil, vai Marta. Eu tava, tipo, chutando junto com a Marta aqui, tipo, mano, vai, cara, vai. Enfim, o que aconteceu? Juro, a programação foi cortada por causa... Não era a Voz do Brasil, era propaganda eleitoral. E aí a rádio, tipo, não tinha o que fazer, porque foi pra prorrogação, então não imaginava que ia pra prorrogação. Mano, o jogo cortou, velho. Eu falei, tipo, não! Mano, deu um berro, assim, tipo, aí a professora, o que você tá fazendo? Eu, tipo, eu não tô fazendo nada, professora, tô fazendo nada. O que vocês estão ouvindo o jogo? Não, professora, não, enfim, né? Sabe aquela desculpa que você dá e que a gente não cai? Então, é isso, mesma coisa. Eu também dei, também fazia isso. Fui pra fora. E o Brasil perdeu, droga. Bem, continuando. Vargas, através desse programa, divulga suas ações, né? Fala suas melhorias, os direitos que ele oferece e tal. E olha quem apareceu. Meu amigo, minha amiga. Não é a primeira vez na história desse país que você fala do medo do comunismo, né? O perigo vermelho, sim. Em 1934 já se falava sobre o perigo vermelho, o perigo do comunismo, né? E vai completar 100 anos desse perigo. Só que é o seguinte, nessa época até tinha perigo. É que assim, era um grupo tão pequeno, essa galera aqui, que enfim, né? Dou um destaque, mas assim, né? Os nossos revolucionários aí eram bem fraquinhos, né? Enfim. E aí hoje, então, nem se fala, né? Não tem ninguém que queira fazer uma revolução, mas é isso aí, né? O perigo vermelho, né? O comunismo, Gente, um fator fundamental aqui que eu gostaria, separei um slide exclusivo para ela, a primeira mulher deputada federal do Brasil, tá? A dona Carlota Pereira Costa. E essa imagem aqui é chocante, né? Essa imagem. A única mulher, a primeira mulher e única que conseguiu ser eleita deputada federal. Nossa, ô Picareta, mas isso fez te lembrar. Eu sei dessa informação, mas isso tem a ver com a aula. Você lembrou por quê? Porque todo dia é um 7-1 diferente? Pode ser. Não é que esses dias o Facebook me recomendou uma publicação que eu fiz há 6 anos atrás, que eu postei uma foto da minha cachorra falando que ela ia torcer pro Brasil. Entendi, justo. Repostei falando, torceu muito mal. Então, é que ontem, gente, foram 6 anos do 7-1, né? Daquele momento, aquela tragédia comédia, né? Começou trágico e virou comédia. O segundo tempo inteiro do jogo foi só comédia no WhatsApp. Né? 5-0, não tinha o que fazer. Enfim. Então tá aí, uma singela homenagem, nem sei se é homenagem de direito, né? Mas tá aí. A primeira mulher deputada federal, o conhecimento de vocês aí, dona Carlota Pereira Costa, tá? Difícil, hein, viver nesse ambiente, hein? Pensa o seguinte, você, menina, se é difícil você viver no ambiente de homens em 2020, imagine em 1934. Só isso, tá? Imagina. Há 80 anos atrás, 90 anos atrás. Opa. Não, era uma deputada, dava, ela falava, mas obviamente que qualquer projeto que ela colocasse lá não ia ser aprovado, né? Mas sim, davam voz, ela era uma deputada, normal, certo? Bem, tem 2 grupos aqui fundamentais nesse período, tá? Um grupo de extrema esquerda, aqui são 2 grupos extremistas, extrema esquerda e extrema direita. A extrema esquerda era composta pela Aliança Nacional Libertadora, turma. Eu tô na década de 30, gente. Eu tô numa década
35, Então, Revolução Russa, União Soviética crescendo, né? Estados Unidos já combatendo a União Soviética, enfim, nesse clima tenso, né? Já nesse período que vai ser conhecido como Guerra Fria, né? Claro, vai ter início a Guerra Fria, de fato, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, antes da Segunda Guerra Mundial, você já tinha resquícios, né? Já tinha, né, esse ar de Guerra Fria entre o confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Bem, a ANL tinha como líder o Luiz Carlos Prestes e ele visitou a União Soviética stalinista. Foi recebido a Câmara, a reunião lá dos sovietes, né, a principal Câmara lá dos sovietes, recebeu ele em pé, batendo palma. E ele volta com uma espiã soviética, a Olga Benário, né? E eles tentam articular uma aliança para fazer uma revolução. Nessa época, ok, beleza, tá aí. Mas vocês vão ver, segura, vocês vão ver, tá? Em 35, eles protagonizam uma intentona comunista, um levante comunista, tentando então fazer com que o Brasil, um levante em todos os estados e se instaurasse uma revolução, como aconteceu na União Soviética aqui no Brasil nesse período. A insurreição ia começar em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Só que o que acontece? Era um levante que você não tinha uma estrutura militar muito forte. Assim, você precisa da força das armas. Se você não tiver força das armas, esquece, já era. Você não consegue fazer nada. Então, assim, tinha aí os comunistas. Tinha os comunistas aí. Só que, tipo, sem apoio militar. Já, né? Sem apoio militar. E os operários não aderiram também. Os operários não. Então, peraí, para eu fazer uma revolução comunista, eu preciso de duas coisas. Eu preciso da massa popular, preciso de apoio popular, uma massa popular, e preciso de exército. Não tem nenhum dos dois. Sabe quantos participantes tivemos? 250 participantes. Sabe quantos foram presos? 6 mil. 6 mil. Mas aí, você fala, olha, professor, eu sou ruim de matemática, mas não chega a esse ponto. Como é que 250 participam e 6 mil são presos? Aí, senhoras e senhores, vem uma coisinha do Vargas, conhecida como autoritarismo. O que o Vargas aproveitou? Tenta ter a cabeça de um cara que gosta do poder, que quer o poder. O que o Vargas aproveitou com essa intentona comunista? O que ele aproveitou? Qual que é o jogo aqui? Qual que é o lance? Alguém faz ideia qual que é o lance aqui? O lance é o lance. Amor é amor. Não, mentira. O lance é o seguinte. Já que eu tive esse levante, além de prender os 250 que participaram, eu vou prender meus opositores. Vou prender meus opositores de esquerda, que não tiveram nada a ver com isso aqui. Isso, muito bem, Júlia. Isso aí. Ele prendeu todos que eram contra o governo dele, a oposição. Aproveitou. Olha que safado. Safado. Genial, né? Genial, mas safado. Aproveitou muito falando, prende todo mundo, suspeito. Não, você participou, mas eu? Não, prende todos que não apoiam o seu governo. Eu contaria a história da Olga, do Carlos Prestes, mas aí eu vou perder muito tempo, gente, não vou conseguir. Era para eu fazer um teatrinho para vocês, para contar uma história até emocionante, mas quem quiser saber a história, tem um filme chamado Olga, tá? O filme Olga, que trata sobre a história dela e assim por diante. O Vargas, a Olga era comunista e judia, para vocês terem ideia. Segunda danada, tá? Vamos lá. Vou mudar de slide. Aqui você tem o Luiz Carlos Prestes e a Olga, né? A Olga, turma, ela era comunista e judia. Sabe o que o Vargas fez? Deu de presente pro Hitler. É sério. Vargas deu de presente pro Hitler uma mulher comunista judia. Em 1935, a Alemanha já tá no governo nazista. A Alemanha já é nazista já.
Sim, você tá xingando o Vargas, né? É pra xingar mesmo. Por quê? Uma aliança com uma potência, né? Pedro Gabriel. Ah, não, não é não. Não é o Pedro Gabriel, não. Não é não. Ah, não, é o Pedro Gabriel. Pedro Simonai. Ai, meu Deus, esqueci quem é. Cadê? Não esqueci, cadê? É eu sim, é o Pedro Gabriel. Ah, tá. Ufa. Achei. Ah, que é você mesmo, Pedro Gabriel. Então, apoio de uma força econômica. Tem um livro sobre ela sim também. Tem. E tem um filme também, tá? Beleza, Pedro? É um apoio, uma aliança com uma Alemanha, uma potência que está emergindo. Ainda não começou a Segunda Guerra Mundial, hein? Isso foi em 35. Segunda Guerra Mundial em 39, tá? E tinha um grupo de oposição de extrema direita, né? Que é o grupo A e B. A e B é meu Deus. Eu comecei explicando de outra forma. Tudo bem. A intentona comunista, esse levante comunista... Deixa eu falar o nome que eu quero falar o nome. Isso. Aliança Integralista Brasileira. Por que eles ganham força, né? É a Aliança Integralista Brasileira. Porque a intentona, né, esse levante do Carlos Prestes, serve para endurecer o regime e, de novo, reprimir todos de oposição, né? Reprimir toda a oposição aí política. E aí, obviamente, a intentona é um movimento de esquerda, várias lideranças de esquerda que não tiveram nada a ver com isso foram presas. E aí você tem a AIB, essa aliança integralista que defende ideias fascistas, a extrema-direita, essa aliança integralista brasileira, ideias fascistas. E eles acreditam na concentração dos poderes na mão de uma única liderança. Nem preciso dizer qual liderança vai ser essa, né? Vargas, Titio Vargas, Varguinhas, Vargão, o Vargas, Getúlio Vargas, Getulião, Getulinho, enfim, já falei tudo. Pai dos pobres, mãe dos ricos, conhecido também, enfim. Então, esses integralistas, eles acumulam popularidade, força, né, dentro do governo varguista e, obviamente, eles vão combater o comunismo. Vão combater o comunismo, certo? Servem de combate para o comunismo, beleza? Aqui no próximo slide, você vai ter aí uma foto, né, de um cartaz da AIB, dessa Aliança Integralista Brasileira. Tá aí a foto do próximo slide, tá aí, ó. Aqui é o Plínio Salgado, né? E aqui, esse aqui é um símbolo é integral. O que é integral? É soma, é total. Lembra lá do símbolo do fascismo? Todo mundo junto, unido, forte, né? A soma de todos. Só que esses integralistas, eles também são nacionalistas. E aí eles tinham uma saudação, sabe, tipo a saudação do Hitler lá, nazista? O Hitler fazia, né? Heil Führer, né? O Mussolini falava Dulce, né? Alguma coisa assim. No Brasil era Anauê. Por que Anauê, um termo indígena? Ora, porque os nativos, os primeiros, né, que ocuparam essa terra aqui no Brasil são os indígenas. Perceba a mistura disso tudo. Indígena, fascismo, o fascismo defende a soberania ariana, né? O cara defende... Então, tipo, aí você tem um homem branco falando um termo indígena e ele é inspirado no fascismo, que é soberania ariana. Enfim, né? Nunca... Brasileiro ser nazista, ser fascista é complicado, né? Porque aqui a gente é uma mistura de tudo, né? Não dá para entender. Né? Eu sou contra o estrangeiro, né? Então, tipo, você é contra a sua família ter vindo para cá, né? Pô, você é contra o estrangeiro. Não faz sentido, né? A gente é miscigenado, a gente tem uma mistura do caramba. Sei lá, você, né? Esses estrangeiros, né? Dá vontade de olhar e falar, falou o indígena, falou o cacique Tapajó, né? Quando reclama, esses bolivianos, esses haitianos indo pro Brasil, falou como que é o Tupiniquim, né? Tá falando agora, né? O Tupiniquim, né? O pajé, fala pajé, né? Tá aí, né? O cara originário dessa terra aqui do Brasil, né? Né? Enfim, as contradições. O Vargas, Titio Vargas, ama o poder, o Titio Vargas. O que ele faz em 37? Ele cria uma fraude. O famoso plano Cohen. Uma fraude
criada por Vargas e pela AIB. Pedindo para entrar, vai entrar não. Uma fraude criada por Vargas e pelos integralistas. Que fraude é essa? Eles apreendem um documento elaborado por um cara chamado Cohen, por isso que Plano Cohen. Mas foi uma carta criada pelo Vargas e pelos integralistas. Fala, Elisa, quer que volte um slide? Fala, Elisa. Ou foi sem querer que levantou a mão? Foi sem querer, professor. Beleza. Então, e essa carta, né, de novo, olha aí, o suposto plano de implementar o comunismo no Brasil. Meu amigo, daqui a pouco vai fazer 100 anos essa história aí. Então, então foi criada uma carta com o suposto, pelo Vargas e pelos integralistas, de implantar o comunismo no Brasil, tá? E essa fraude teve respaldo do chefe da polícia da capital, então da Polícia Federal, e do Exército, tá aqui, ó, o general Góes Monteiro. Então, respaldo da Polícia Federal, que seria o chefe da polícia da capital, né, seria, e do Exército. Aí, turma, Getúlio obteve apoio para ampliar seus poderes políticos. Em 37, você tem a instalação da ditadura varguista com o seguinte argumento: o Brasil vai virar comunista. Tá aí, instaurada a ditadura varguista. Tá lá a América Vermelha, o Plano Cohen, enfim. Tá aí essa patifaria. Tá bom? Beleza? Próxima aula, ditadura de Vargas. Beleza? É isso. Falou. Tchau, senhor. Tchau. Se cuidem. Até a próxima. Falou.